Nas profundezas da floresta amazônica, onde a luz do sol mal consegue atravessar a muralha de árvores gigantescas, existe uma lenda que há séculos provoca arrepios até nos homens mais corajosos. Caçadores experientes, seringueiros acostumados ao perigo e moradores que nasceram cercados pelo silêncio da mata, juram que há algo ali. Algo que observa, espera e se move entre as sombras sem fazer barulho. Seu nome ecoa em sussurros, quase sempre dito com medo. Mapinguari. Alguns descrevem uma criatura enorme, coberta por pelos grossos e escuros, com força suficiente para arrancar árvores jovens do chão, e um odor tão terrível que faz qualquer pessoa passar mal antes mesmo de enxergá-lo. Outros afirmam que ele possui apenas um olho no meio da testa, enquanto em certas versões garantem que sua boca fica no ventre, abrindo-se como um rasgo monstruoso, pronto para devorar o que estiver à frente. O que torna essa história ainda mais perturbadora é que ninguém consegue contar uma única versão definitiva. Cada relato muda um detalhe, mas todos concordam em algo. Quem escuta o grito do Mapinguari no meio da noite jamais esquece. E alguns dizem que nem sempre conseguem voltar para contar o que ouviram. Hoje, nos Sombras do Desconhecido, você vai entrar na mata fechada, onde essa presença parece respirar entre as árvores, e descobrir por que tantos acreditam que o Mapinguari não é apenas uma lenda. Mas antes de iniciarmos mais uma lenda, peço que você se inscreva no canal Sombras do Desconhecido e ative o sino das notificações. E agora, vamos entrar no mundo sombrio do Mapinguari. Mapinguari, ele chega, ele arrebenta tudo. Sai fora! Eita porra! Vixe Maria! Chão, me arrupiou todinho agora, galera. Gente, me arrupiou todinho. Esse grito eu conheço. Esse grito eu conheço, gente. Mapinguari. Já passei por essa situação quando eu era jovem, adolescente, com meu pai. Fê Maria, o grito me arrupiou todinho. Meu Deus, Mapinguari. Mapinguari, isso aí. Sai fora, meu amigo. Não dá pra ficar, não tem caçador que fique, ó. Todo arrupiado. Mapinguari, gente. Pra cá, pra ficar uns 3 dias aqui. Mas não dá, gente. Mapinguari, pra quem não conhece, gente, é um bicho feroz. Da selva. Respeitado, hein? Vou ter que sair fora. Vou fazer agora, tava gravando. Deixa eu pegar meu celular. Tá perto, não dá de eu levar nada não. Vou pegar a espingarda também. E só. Sai fora. Sai fora. Esse Mapinguari, cara. Deus o livre. Eu conheço. Só a catinga disso. Se chegar perto do cara já era, hein? Mapinguari. Ave Maria. Conheço. Eu caçava com meu pai. Não tem como voltar mais lá. Deixar tudo pra trás lá. Ele chega, ele arrebenta tudo. É um bicho feroz, gente. Um bicho grande, peludo. É horrível. A gente conhece como um índio. O índio velho. Ele se enrola no leite da sucuba. Cria um monte de pelo. Nem chumbo não entra, hein?
Muito antes de mapas modernos mostrarem os caminhos da Amazônia, povos indígenas já falavam sobre um guardião brutal das florestas profundas. Diziam que ele surgia quando a mata era desrespeitada, quando homens caçavam mais do que precisavam ou destruíam territórios sagrados. O Mapinguari seria uma espécie de punição viva, uma força antiga criada para lembrar aos humanos que ali eles eram visitantes, nunca donos. Algumas tribos afirmavam que ele era um antigo xamã, transformado em monstro após buscar poder demais. Outros diziam que era um espírito ancestral que assumia forma física quando sentia a floresta em perigo. Aí uma vez nós chegamos, fomos cortar a piaçaba, o nome dele é João, meu colega meu. Só uma colocação. Assim. Aí ele disse, parceiro, porra, eu tô com fome, pai. Aí o que a gente come? Aí eu disse, nada. Poxa, aí ele disse assim, né? Pô, tem uma bacabeira lá na frente. Eu já vi, já tá no jeito. Bora trepar? Bora. Ainda a gente toma vinho hoje à noite. Tá bom. As mulheradas ficaram na barraca, né? Aí a gente foi embora. Chegamos lá, aí ele disse assim, quem vai trepar sou eu. Aí ele disse, tu corta folha de sororoca? Forra, eu vou cortar e vou derrubar logo o chão, para ele derbulhar logo de uma vez. Aí eu disse, tá bom. Aí quando ele subiu, aí eu tirei a folha e forrei bem, coloquei, aí ele cortou. Aí deu aquele barulho, caiu, sabe? Mas quando ele desceu, aí eu botei umas varas em 4, aí botei saca de fibra para encher o bacal. Aí o que acontece? Aí quando eu tava enchendo, aí eu escutei aquele barulho e vinha andando, sabe? Tchau. Aí quando eu olhei assim, vinha mexendo as varas. Aí quando eu olhei bem, aí eu disse, parceiro, vem bicho aí, cara. Aí ele disse, cadê? E quando ele olhou, ele disse, vixe, cara, parece gente, mas aí eu disse, é bicho. Era tudo cabeludão, sabe? Aí ele atirou, aí, conforme ele atirava, ele vinha andando em rumo da gente. Aí eu disse, eu com aqueles sacos de bacalhau, e viu que acabou o cartucho dele, aí eu disse, sabe de uma coisa? Vambora! Aí nós corremos. Esse aí era 6 horas da tarde. Aí chegamos lá, a mulherada tava, bora. Ninguém desatemos rede, era com terçado. Tchá, cortemos. Jogamos na canoa, na mar, aí nós fomos dormir lá embaixo. Nós dormimos, no outro dia nós fomos de novo. Aí eu disse, agora nós vamos ver. Aí eu carreguemos o cartucho tudinho, ele também, convidamos mais 2, aí nós fomos. Quando onde ele veio, mas a gente tinha aquele saúba, sabe? Aí tem onde tem saúba, ele é fofo. Lá ele pisou. Era comprimento, era 3 palmas, comprimento e 2 palmos de largura. Ele só pisou uma perna, daí o outro ninguém viu. Só vimos um pé só. Era alto, grande. Ele atirou, mas ele não sentiu nada. Cada tiro que ele deu, não sentiu nada não. Tá vendo como que é? Pra mim era gorila, né? O detalhe curioso é que, mesmo entre povos separados por grandes distâncias, as descrições mantinham semelhanças assustadoras. Tamanho gigantesco, pele resistente, um cheiro insuportável e um rugido capaz de congelar o sangue. Não era apenas uma história para assustar crianças, era um aviso. Em várias comunidades, crianças aprendiam desde cedo a não seguir sons estranhos na mata, não zombar do silêncio e nunca ignorar rastros incomuns no chão. Porque, segundo os mais velhos, quando o Mapinguari decide ser visto, normalmente já é tarde demais para correr.
Relatos modernos tornam a lenda ainda mais inquietante. Durante o século passado, exploradores e trabalhadores rurais contaram experiências semelhantes sem sequer se conhecerem. Alguns disseram ouvir árvores quebrando ao longe, como se algo extremamente pesado avançasse sem se importar com o caminho. Outros relataram um cheiro de carne podre surgindo do nada, seguido por um silêncio absoluto da floresta. E na Amazônia, quando até os insetos param de fazer barulho, significa que algo errado está por perto. Um homem contou que viu uma silhueta enorme atravessando a trilha ao entardecer. Segundo ele, parecia andar ereta por alguns segundos, depois se inclinava como um animal, sumindo entre os arbustos. Outro jurou ter disparado contra a criatura e visto as balas não causarem efeito algum. Histórias assim poderiam ser exagero, se não viessem de pessoas acostumadas ao perigo real. Homens que enfrentavam onças, cobras e noites inteiras sozinhos na mata. Muitos desses relatos terminam do mesmo jeito. A pessoa abandona a região e se recusa a falar novamente sobre o assunto, como se lembrar fosse perigoso demais. Mas existe um detalhe que faz o Mapinguari ultrapassar o campo do folclore e entrar no território do mistério científico. Alguns pesquisadores sugerem que a lenda pode ter nascido de encontros raríssimos com animais desconhecidos, ou até sobreviventes de espécies extintas. Um dos nomes mais citados é o da preguiça gigante, mamífero colossal que viveu milhares de anos atrás nas Américas. Esses animais podiam atingir vários metros quando erguidos e possuíam garras enormes. Imagine encontrar algo assim vivo, escondido nas áreas mais isoladas da maior floresta tropical do planeta. Para muitos, isso parece impossível, mas a própria Amazônia já revelou espécies consideradas inexistentes décadas atrás. Regiões inteiras permanecem pouco exploradas, com áreas onde quase ninguém pisa. Será que fragmentos do passado ainda respiram ali? Ou será que a mente humana tenta explicar algo muito mais antigo e estranho, usando criaturas desconhecidas? Talvez o Mapinguari seja a memória distorcida de encontros reais com algo que a ciência ainda não catalogou. E se for assim, quantos outros segredos caminham ao lado dele, invisíveis entre as árvores? Uma das histórias mais assustadoras vem de caçadores que afirmam ter seguido pegadas enormes durante horas. As marcas pareciam profundas no barro, espaçadas como se o ser desse passos largos e pesados. De repente, sem aviso, os rastros simplesmente desapareciam. Não terminavam em rio, não voltavam para trás, não se misturavam com outro animal, apenas sumiam. Em outro caso, homens encontravam troncos arrancados, acima do alcance de qualquer pessoa comum. Alguns juravam ouvir uma respiração forte ao redor do acampamento durante a madrugada, circulando lentamente a barraca sem nunca atacar. O mais perturbador é que ao amanhecer não havia pegadas humanas, apenas marcas largas e profundas ao redor do local. Histórias assim se espalham rápido, porque tocam em um medo universal, o de ser observado por algo que você não consegue ver. O Mapinguari, para muitos, representa exatamente isso.
não apenas um monstro físico, mas a sensação de que existe algo na escuridão, entendendo cada movimento seu enquanto você permanece cego. Talvez seja por isso que essa lenda continua viva mesmo na era das câmeras, satélites e tecnologia. Porque o Mapinguari não vive apenas na mata, ele vive na dúvida, na parte da floresta que o homem ainda não dominou, no som que surge onde não deveria haver nada, na trilha que some sem explicação, no medo primitivo que desperta quando percebemos que nem tudo pode ser controlado. A Amazônia segue imensa, densa e cheia de regiões onde a presença humana ainda é mínima. Lugares onde um grito estranho pode ecoar por quilômetros sem ser gravado. Onde pegadas podem desaparecer antes do amanhecer. E onde histórias antigas continuam sendo contadas por quem prefere respeitar o que viu, em vez de tentar provar. Então fica a pergunta: o Mapinguari é apenas uma lenda criada para proteger a floresta? Ou a floresta criou a lenda para esconder algo real? Se algum dia você caminhar sozinho entre árvores gigantes e sentir um cheiro podre vindo do nada, talvez a resposta esteja mais perto do que imagina. E quando a mata ficar em silêncio absoluto, não olhe para trás, porque talvez ele já esteja olhando para você.